Sejam todos muito bem-vindos a este super webinar, ao qual trataremos sobre geopolítica e investimentos. Vocês sabem os desafios que vivemos hoje na modernidade, em que a informação é muito rápida e que ela gera uma sequência de eventos, né? E esses eventos desembocam, assim, em bastante comoções no mercado financeiro. E a geopolítica, ela se entrelaça com o mercado de uma maneira muito peculiar, afetando a nossa vida cotidiana, mas também os nossos investimentos. Então, o fato de nós vivermos esse mundo tão conectado, esse mundo em que tudo é tão rápido, faz necessário compreendermos o que move, né, o mundo, e que de fato é a geopolítica, que é a relação entre países e, consequentemente, entre economias e suas questões, né? Que essa interação faz preço. E aqui nós falaremos sobre vários casos, né? Atuais e históricos, né? Em que se fez, de fato, preço às questões geopolíticas. Então, peço a sua atenção, porque é uma aula sensacional que vai certamente abrir, né, expandir a sua visão de mundo e de investimentos. Seja bem-vindo à Geopolítica e Investimentos. Uma introdução é necessária, né, quando se fala sobre um assunto tão complexo quanto a geopolítica e investimentos, para clarear, para simplificar. Então, a geopolítica, de uma maneira mais simples, seria essa relação, né, entre países e suas consequências, né? E os investimentos, eles são afetados diretamente pela geopolítica, e vamos saber o porquê, né? E como. Então, vamos começar logo com exemplos atuais, né? Que nós temos, circunstâncias aí atuais, que é o conflito, a guerra, né? Israel-Hamas, e a invasão da Ucrânia pela Rússia. São duas questões geopolíticas que afetaram ou continuam a afetar de maneira muito forte a economia. No exemplo da guerra, né, Israel-Hamas, nós temos ali aquela região do Oriente Médio, uma região muito forte no petróleo, né, commodities energéticas, e não só muito forte na produção de petróleo, mas também faz parte, né, de toda a logística do petróleo, né? Passam ali boa parte da produção pelaquela região. Então, tudo que acontece ali desenvolve naturalmente uma consequência econômica. Então, nós temos problemas nas rotas, né? Acredite que 1/3 do petróleo passe pelo Oriente Médio. Então, estamos com problema ali nas rotas. Os Houthis, né, do Iêmen, estão atacando várias embarcações, e isso tende a mexer, né, de uma forma bastante forte, dependendo do desenrolar da situação, os preços das commodities, e aí mais diretamente relacionado ao petróleo. Então, o que é que a gente vê hoje atualmente neste cenário? Sempre quando temos uma piora, né, da situação, nós observamos o preço do petróleo disparar no mundo inteiro.
por conta, como mencionei, daquela região ser uma região produtora e também daquela região ser rota, né? Parte dali o fornecimento de petróleo para o mundo inteiro. Então, essas questões, esses detalhes, esses meandros, eles vão de uma forma quase que invisível, né, tecendo o dia a dia da geoeconomia. O Oriente Médio, como falamos, tem esse foco no petróleo, e a guerra Israel-Hamas afeta diretamente o preço dos petróleos, o preço do petróleo, ou dos tipos de petróleo. Assim como na guerra, né, na invasão, na verdade, da Rússia, a invasão russa na Ucrânia, nós tivemos ali problema com o gás, né? O preço do gás disparou fortemente. A gente teve também problemas com algumas commodities ali. Podemos falar do trigo, né? Que aquela região é uma região que produz bastante trigo, bastante alimentos também, porque é uma região muito fértil, né, de um solo, o solo ucraniano, aquele solo negro, né, é um solo muito fértil. E, naturalmente, com com a guerra, né, nós tivemos um colapso ali da produção da região, escoamento, etc., de grãos, né? E com isso a gente viu o preço desses grãos disparar, né, quando houve ali o início do conflito, e quando ele foi se desenvolvendo, veio consequências no preço dos grãos. A gente teve também o gás, como foi mencionado anteriormente, explodiu também, o gás foi lá para cima. E por quê? Né? Porque a Europa ela importava gás da Rússia, visando um gás mais barato, até que quando culminou todo esse conflito, né, veio a invasão né, da Ucrânia pela Rússia. E aí, quando culminou em todo essa confusão, nós tivemos o incidente do Nord Stream, né? Houve uma explosão que inviabilizou ali a continuidade do trânsito, né, de gás para a Europa, e outras questões também que aos poucos foram minando, né, essa relação comercial de gás, né, entre a Rússia e a Europa, fazendo com que a Europa buscasse novos fornecedores ali de última hora, e os preços explodiram, né, foram às alturas por conta disso. É aquela questão da oferta e da demanda, né? Quando a Europa ela passa a buscar novos fornecedores de gás, em que eles já estavam ali com seus contratos fechados, naturalmente a demanda ela vai sobrepujar a oferta, vai ter a demanda ali pesada, né, da Europa por gás, e a oferta não vai aumentar da noite para o dia, porque os contratos já estavam ali fechados. E isso, lógico, catapultou os preços a valorizações inimagináveis, né, descomunais. E isso é um exemplo de como a geopolítica, como a geoeconomia está afetando hoje. O exemplo ali do petróleo e do conflito Israel-Hamas, e o exemplo do gás e dos grãos no conflito entre Rússia e Ucrânia. Nós estamos, né, vivenciando essa situação, tá? Bastante complexa hoje, e ainda, né,
sem uma resolução. Então, é um exemplo de como afeta os mercados, de como afeta a nossa vida, né? Nosso cotidiano e, consequentemente, como afeta os investimentos, né? Então, vamos lá para áreas de impacto geopolítico, né? Energia e commodities, né? Influência nos preços e o acesso. Aquilo que expliquei anteriormente, que é uma questão bastante complexa. No caso aí do que citei, dos dois exemplos, dos dois conflitos, ao qual nós tivemos uma alta, né, dos preços de commodities, seja grão, seja commodities de energia e etc., né, ou alimentos, ou energia, houve essa explosão, né, os valores desses commodities foram lá para cima, e isso não só por conta de toda a tensão ou a dúvida, porque o mercado sempre precifica a dúvida, mas também até pelo próprio acesso a essas commodities, né? Pelas rotas ali, a dificuldade de escoar essas commodities, né? Toda a questão logística sendo afetada também. Então, não só o conflito em si, mas o próprio acesso também, essas rotas comprometidas fazem com que o preço, né, galope. E afetando, né, principalmente, afeta os mercados mais parrudos, mais bem desenvolvidos, etc., mas principalmente os mercados emergentes, né? A gente observa uma fragilidade maior, né, nos mercados emergentes, tá? Agora a gente falou um pouco, né, sobre as questões atuais, né, o impacto na atualidade e como isso se desenvolve. Vamos falar um pouco sobre alguns exemplos históricos, né? E nós podemos citar alguns exemplos aí de grandes comoções ali de cunho geopolítico que afetou o mundo financeiro, que afetou o mundo dos investimentos. Podemos falar da queda do Muro de Berlim, né? E o final da Guerra Fria ali entre 1989 e 1991. Nesta época, nós tivemos o fim desses dois modelos. A gente tinha a União Soviética de um lado e a gente tinha, né, os Estados Unidos do outro, um representando o mundo capitalista, né, e o outro representando ali o modelo, um modelo socialista. E após essa época, a gente, com a queda do Muro de Berlim como um marco, né, como o fim da Guerra Fria, como podemos falar assim, o declínio, né, da União Soviética e a ascensão, a perpetuação assim, né, de um poder hegemônico norte-americano, nós tivemos a globalização de uma forma muito rápida, né, muito avantajada. Então, assim, a partir do momento que nós tivemos ali a queda do Muro de Berlim, aquele marco, né, histórico, a gente iniciou esse processo da globalização. E a globalização não é só na conectividade, mas também econômica, né? Hoje, o mundo financeiro como um todo está conectado, né? As empresas, né? Os bancos, as bolsas, né? Nós, investidores ou traders, podemos operar uma ação na Austrália ou, né, na China, da nossa casa, do nosso lado, do outro lado do planeta. Então essa globalização ela foi assim, foi muito rápida e se deu a partir desse marco. Então a globalização, podemos falar não no aspecto apenas das relações geopolíticas ou geoeconômicas, mas também na velocidade que ela se deu. Praticamente foi algo muito, muito forte e algo que mudou, né,
toda a estrutura econômica e financeira do planeta, globalizando, compactando, aproximando, e a partir disso nós tivemos excelentes oportunidades, né, de crescimento dos mercados, de empresas da tecnologia. Então, a partir do início ali da década de 90, nós começamos o boom, né? Podemos falar assim, o primeiro boom tecnológico que culminou ali na bolha.com, mas isso é uma questão para um outro debate, né? Culminou ali com a bolha.com e após isso nós tivemos outro ponto assim, muito importante, os ataques, né, terroristas de 11 de setembro de 2001. Outro ponto de impacto muito forte, que mudou muito as coisas nas relações geopolíticas, né, nos investimentos. A gente teve como um marco aí financeiro um blackout nas bolsas, uma queda absurda, né, no dia dessa catástrofe, e isso marcou demais também o mundo financeiro, não só nesse dia, mas depois a todas as questões regulatórias que envolvem os mercados e várias, né, várias políticas ali da parte de relação, né, diplomática entre países, e a gente já entra logo após em várias guerras, né, contra os agressores, né, os indivíduos que desenvolveram esse absurdo e tal. Então, nós temos vários, né, eventos aí que acontecem que muitas vezes a gente nem pensa ou nem tem em mente que tenha uma ligação direta com as bolsas ou com a economia em si, mas acaba tendo, né? E também tivemos ali um outro exemplo de uma outra situação, né? Que foi o Brexit, né? Que foi a saída do Reino Unido, né, da Europa, que há aqueles que falam, talvez seja a grande maioria, que não foi um bom negócio, né? Prejudicou bastante em alguns aspectos o Reino Unido, retrocedeu em alguns aspectos, outros divergem dessa visão, mas lógico que participar de um bloco econômico, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, é importante para o desenvolvimento de uma nação, né? E o Brexit fez com que a Inglaterra e o Reino Unido, né, na verdade, se isolasse de certa forma. E isso impactou muito a libra esterlina. Logo quando aconteceu o Brexit, houve uma desvalorização gigantesca da libra esterlina com o Brexit. Houve também um impacto grande nas ações do Reino Unido, e toda essa conexão também com os mercados globalizados, o impacto não foi sentido só lá. Então, mais um exemplo sobre questões, acontecimentos ali geopolíticos de naturezas diferentes que afetam os mercados, né? Um ponto que a gente deve, né, ressaltar, que eu acho muito importante, é o papel das instituições, né? Porque essa relação entre países, as relações diplomáticas e econômicas, né, elas criam um ambiente estável, né, para fazer negócio, né, um ambiente que os empresários, né, tenham ali algumas de certa forma, alguma segurança, né, para fazer esses trâmites, né, uma estabilidade política, alguns acordos que deem essa ambiência de estabilidade, porque os investidores, né, eles necessitam de um ambiente estável, de um ambiente com condições favoráveis para os negócios serem feitos, e é por isso que é tão importante
esses acordos, essas instituições, né, esses blocos e etc. E hoje nós estamos tendo, né, a ascensão de novas potências, né, que podemos citar os BRICS, né, desenvolvendo aí um realinhamento de forças, né? Os próprios BRICS falam, né, buscar aí a multipolaridade, né, buscar um equilíbrio maior em termos hoje, né, hegemonia que o Ocidente, né, que os Estados Unidos vem desempenhando, então buscar assim melhores condições de negócios, né, de buscar através dessa força, né, do mundo emergente aí que os BRICS representam, né, conseguir realinhar as forças globais e criar assim novas oportunidades. Então, nós sempre com esses redirecionamentos ou realinhamentos, né, caso você queira ver dessa forma, nós abre-se novas possibilidades, um novo ciclo de crescimento pode vir a partir disso. Então, a geopolítica caminha com o crescimento econômico, né, porque é ela que fomenta as condições necessárias, né, através do comércio, da diplomacia, através desses vínculos, desses laços, cria-se as condições para o desenvolvimento econômico e criam-se assim ciclos, né, de crescimento, de prosperidade, em que aparecem assim boas oportunidades para os investidores. Então, alinhando tanto os aspectos positivos de se estar antenado a essas questões geopolíticas, né, geoeconômicas, para aproveitar, seja como investidor, seja como trader, mas também para se proteger, para mitigar riscos, né, sabendo como funciona a dinâmica da economia, né, e o motor dessa dinâmica, para que você possa assim não só aproveitar as oportunidades, né, mas também se proteger, entender quando a situação ela não está favorável, quando a situação ela abre novas possibilidades também, e assim vai. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e até a próxima. Valeu, gente! Um abraço!